Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista Palavra Viva. Esse vídeo, pessoal, que eu vou estar reagindo, talvez você já viu esse vídeo, como eu já tinha visto outras vezes, só que eu ainda não tinha canal no YouTube, criei o canal há pouco tempo e, para a glória de Deus, já estamos aí com 2.000 inscritos, passamos de 2.000 e vamos estar aqui pregando o Evangelho. Mas eu decidi reagir a esse vídeo. O nome desse pastor, estava vendo na internet, né? Augustus Nicodemos Lopes. Ele é pastor da igreja presbiteriana. Ricardo, você vai falar mal dele, vai criticar? Eu jamais. Pessoal, se tem uma coisa que eu não faço é falar de pastor. Não. Eu sou igual Davi. Saul todo errado, Saul fazendo um montão de besteira. Aí Davi falou assim: eu tocar no ungido do Senhor, jamais. Então quem sou eu para falar do pastor Augusto Nicodemos? Mas eu quero falar aqui, né, em cima dessa fala, dessa mensagem, uma mensagem completa, mas eu não assisti a mensagem completa, né? Assisti só essa fala aí, que recomendou para mim, e eu vou estar reagindo através dessa fala. Vamos aí ouvir o pastor Augusto Nicodemos. Queridos, o fundador da Igreja Universal é o carioca Edir Macedo. Em algum momento na sua adolescência, Macedo se torna evangélico e vai frequentar uma igreja chamada Igreja Nova Vida, do bispo Macalister, que era uma igreja pentecostal no Rio de Janeiro. Aos 21 anos, ele sai da Igreja Nova Vida e é consagrado pastor na Casa da Bênção. 2 anos depois, aos 23, ele sai da Casa da Bênção, ele já era pastor, sai da Casa da Bênção, juntamente com 2 outros pastores, um chamado Carlos Rodrigues, que ninguém mais sabe nada sobre ele, e outro chamado R.R. Soares. Então, eles saem da Casa da Bênção e fundam a Igreja Universal em 1977. 3 anos depois, ele briga com R.R. Soares. E R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça, que é conhecida também hoje, e a origem é neopentecostal, né? Em 1998, portanto, 18 anos, 20 anos depois disso aqui, o Edir Macedo se desentendeu com um obreiro que vinha crescendo muito dentro da Igreja Universal e expulsou o obreiro. O nome dele era Valdomiro Santiago, que sai e funda a Igreja Mundial do Poder de Deus, e que cresceu a princípio roubando ou tirando membros do Edir Macedo. Foi uma guerra na época, não é? O Valdomiro Santiago se declara bispo nessa igreja que ele começou, constitui um colegiado de bispos que logo em seguida declaram que ele é apóstolo. Então Valdomiro Santiago é apóstolo na igreja que ele mesmo fundou. E em 2006, Valdomiro Santiago teve uma briga com um bispo que saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Estou falando de Agenor Duque. Então, essas grandes igrejas neopentecostais que estão na mídia hoje e que atraem atenção pela maneira, às vezes, estranha, bizarra, não é? Com que conduzem os cultos. Pessoal, deu uma parada aí. Você analisa como ele falou aí das formas de conduzir os cultos, né? Aí ele falou de forma estranha, bizarra. Ele que está falando. Todas elas têm uma raiz só, Edir Macedo, e a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. Estas igrejas são Universal do Reino de Deus, Edir Macedo; Internacional da Graça, R.R. Soares; Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago; e Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus de Agenor. Bom, pessoal, então, como eu parei ali naquele ponto, né, que ele falou
as formas de conduzir os cultos estranha, bizarra. E eu conheço alguns homens que são da presbiteriana, homens de Deus, que Deus abençoe, mas às vezes tem a forma crítica, né? A forma da crítica. Porque se a gente for analisar essa mensagem aí, como eu falei, eu não posso aqui falar aquilo que eu não vi. Então vamos colocar, estou dando um exemplo. Digamos que na mensagem completa ele só falou sobre isso. E aí serve para uma reflexão. Porque às vezes o tempo que a gente poderia estar falando de Jesus, de salvação, é disso que eu estou falando. E aí, como eu tenho muito temor a Deus, eu vou sair um pouquinho aqui do pastor Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana, que uma grande igreja abençoada, mas falar das 4 igrejas que ele citou. A igreja Plenitude do apóstolo Ajanoduk, eu particularmente não conheço muito. Como ele falou, foi criada agora, 2006, eu acho que ele falou. Não conheço muito. Mas já vi alguns cultos online, né? Eu sou do Rio de Janeiro, a igreja do apóstolo Agenor é de São Paulo. Mas teve um culto que talvez eu possa até trazer aqui, pessoal, que ele foi no evento na igreja da Flor de Lis, quando a Flor de Lis ainda era casada com o Anderson do Carmo. Ele foi lá no evento e um menino foi curado. Eu não lembro qual foi a cura, mas foi tão lindo, pessoal, foi tão lindo. E através do apóstolo Ajanoduk. Vamos ver se depois eu vou procurar esse vídeo e vou trazer aqui no canal. Lindo, lindo, lindo. A Igreja Mundial do Apóstolo Valdomiro. Pessoal, quantas pessoas são curadas através do ministério do apóstolo Valdomiro? Quantas pessoas são curadas de tudo quanto é enfermidade? Cego, surdo, paralítico. Muitas curas. Deus usa muito ele na área da cura. A igreja do missionário R.R. Soares, que é a Igreja da Graça, ela é muito baseada na palavra e tem muitas igrejas espalhadas aí no Brasil, abençoando vidas, muitos testemunhos através da novela da vida real. Uma igreja abençoada, a Igreja Internacional da Graça de Deus. E o missionário, pessoal, a gente vê o missionário aí, senhorzinho, pregando o evangelho em todo instante. Eu acompanho o missionário nas redes sociais, no Instagram. De manhã ele está aí pregando em um lugar, à tarde está pregando em outro, à noite está pregando em outro. Tem pessoas que são novos que não conseguem acompanhar o missionário, pessoal. E para fechar, falar do Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal. Vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Será que você já não foi da Universal algum dia? E por que eu estou falando isso? Porque vamos colocar aí que de 10 pessoas, pessoal, de 10 pessoas, eu acho que tranquilo, de 10 pessoas que estão numa outra denominação, já foram da Universal. Ou tem pessoas aqui que estão me assistindo que são da Universal. O trabalho que a Igreja Universal faz é lindo, 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 surreal, pessoal. Todo lugar que a gente passa tem uma Universal. Olha só, tem pessoas aqui que me acompanham, que até me conhecem, sabem de onde eu sou. O lugar que eu moro tem uma Universal. No município. Aí não vou nem sair do município. Vou para um outro distrito. Um outro distrito começa com A, tem uma Universal lá. Um outro distrito que começa com G, tem 2 Universais lá. Um outro município que começa com B, tem Universal. Um outro aqui que começa com C, tem Universal. Então tem Universal em todo lugar. Todo lugar tem uma Universal. E ali trabalhando ali, pregando Jesus na área da cura, libertação. E se a gente for analisar, tanto a Universal como a Igreja da Graça, elas foram aprovadas por Deus, pessoal, porque estão espalhadas e são prósperas, são abençoadas.
Ah, Ricardo, você vai defender erro? Claro que não, pessoal. Claro que não. Só que, como eu sempre falo, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Então nós temos que ter os olhos bons para as coisas. Aquilo que eu não sei, eu não falo. Ricardo, você acha que está tudo certo? Não, tem erro em todo lugar. Tem erro na Universal, tem erro na Graça, tem erro na Mundial, tem erro na Presbiteriana. Todo lugar tem erro, porque o homem é falho. O homem é falho, o ser humano é falho. Eu sempre costumo falar que falso e verdadeiro tem em todo lugar. Tem pastor falso, pastor verdadeiro, tem padre falso, padre verdadeiro, advogado falso, advogado verdadeiro, policial falso, policial verdadeiro. O falso e o verdadeiro está em todo lugar. Jesus teve 12 discípulos e um andava com ele e um era falso. Certa feita ali Jesus na mesa junto com eles falou assim para os discípulos, tem um que está aqui conosco que vai me trair. Então o falso está em todo lugar, pessoal. Mas aí a gente vai, eu, Ricardo, eu não prego o evangelho da crítica. Não prego. Porque eu entendo que o evangelho da crítica não vai, de certa forma, abençoar ninguém. Eu não vou ganhar ninguém para Jesus criticando outra denominação, criticando igreja. Quantas igrejas são criticadas? O pastor Leonardo Salles, na IPTM, que fazendo aí a obra, quantas vezes ele é criticado? A igreja Bola de Neve, que é uma igreja crescendo. Aí tem gente que critica, aquele púlpito ali de skate, o púlpito de prancha de surf, e tá lá ele lá ganhando almas para Jesus. E você que está aí criticando, talvez não ganhou uma alma para Jesus no ano de 2025 todo, no ano de 2024 todo. Mas e as pessoas que só vivem da crítica? Eu não faço parte desse evangelho. Eu faço parte do evangelho que está aqui para somar, que está aqui para unir, que está aqui para abençoar, falar bem. Se erra, se está errado, se está fazendo a obra do diabo, cada um vai prestar conta a Deus. Isso não cabe a mim. Isso não cabe a mim. Não cabe a mim. Enquanto eu tenho os olhos bons, Augusto Nicodemos aqui da Presbiteriana, grande homem de Deus. Missionário R.A. Soares, grande homem de Deus. Apóstolo Valdomiro Santiago, grande homem de Deus. Esses são os meus olhos. O homem de Deus, ele tem poder para abençoar e amaldiçoar. E eu abençoo todos eles. Homens de Deus, bênçãos em nossas vidas. E que cada dia venhamos estar ganhando almas para Jesus. Quando ele fala da separação, Bispo Macedo brigou com R.A. Soares, R.A. Soares brigou com Valdomiro. Quem que nunca trocou de denominação? Apesar que eu não. Eu me converti numa denominação e estou até hoje. Mas, não que eu tenha trocado, mas quando minha mãe, eu novo, minha mãe deve estar assistindo esse vídeo, minha mãe novo me levava para a Universal. Eu não cheguei a me converter na Universal, mas eu ia. E gostava, fui muito abençoado na Universal, mas quando eu vim a ser já um adolescente, já adulto, quando eu me converti verdadeiramente, não foi na Universal, foi na igreja que eu congrego hoje, mas já passei pela Universal e glória a Deus, fui muito abençoado, igreja abençoada. Então por que eu estou falando isso? Porque talvez tem pessoas que estão me vendo aqui que já foram da Universal, estão em outra denominação, ou já foi da Assembleia, hoje está na Batista, já foi da Batista, e o que tem de mais nisso? Importante a pessoa estar bem, estar em paz, estar alegre, estar bem no lugar onde ela está. Agora, a pessoa sai de uma denominação e sai criticando, sai falando mal? Não, pessoal. Não, você foi tão abençoado ali. Deus te honrou tanto ali. Então fala bem, que os teus olhos sejam bons, que da tua boca só saiam palavras de bênção. O evangelho da crítica, pessoal, que eu vejo hoje, não é o evangelho que eu faço parte. Não. Nós temos um juiz e é ele que vai julgar a causa, a vida de cada um. Isso não cabe a nós. Que possamos ter os olhos bons, que possamos nos unir e que possamos principalmente ganhar almas para o reino de Deus.
que é o que Jesus nos deixou. Amém? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Esse é o propósito, ganhar almas, levar pessoas a aceitar Jesus, levar pessoas a descerem as águas. Esse é o meu propósito e o teu propósito. Amém? Que Deus te abençoe. Você que ficou até aqui, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber sempre os nossos vídeos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.